Olá, muito boa tarde, está começando mais uma live do Tacchini Sistema de Saúde, sempre com um assunto importante e um convidado interessante ao nosso lado para falar sobre as questões referentes à saúde, que são as questões referentes ao Tacchini Sistema de Saúde. Hoje, ao nosso lado, a psicóloga Gabriele De Conte. Primeiro, muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Alexandre, é um prazer estar aqui, conversando com vocês hoje sobre esse assunto que é muito pertinente na sociedade atualmente e que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Sem dúvida. Nós vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo. E aí você ali deve estar pensando, poxa, mas nós já estamos no final de setembro, eles erraram de alguma forma, né? Acho que o calendário do Tacchini não está funcionando. Não. Nós fazemos isso de forma intencional, vocês vão ver. Se vocês pegarem no histórico, vocês vão ver que a gente faz isso em outras lives também. E é justamente para a gente dar essa ideia de continuidade, de que o Setembro Amarelo, hoje a gente vai tratar sobre suicídio, isso tem que ser tratado não só em setembro, tem que ser tratado em outubro, novembro, dezembro, em todos os outros meses do ano. E aí entra a minha primeira pergunta para ti, Gabi. O que é exatamente o Setembro Amarelo? Como é que é essa iniciativa, essa campanha, que é mais ou menos uma daquelas campanhas de cores que a gente vai ver no Outubro Rosa, no Novembro Azul, que são as mais conhecidas provavelmente, Isso. né? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que tem o objetivo da prevenção do suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, desde 2014, vem fazendo essa campanha no território nacional. Aqui, para nós, no Brasil, o dia 10 de setembro é considerado o dia oficial, então, de prevenção ao suicídio. Porém, existem campanhas sendo realizadas, em todo o ano. Esse ano, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha". Legal. Eu sou jornalista de formação, então sempre tem aquelas regras que não estão escritas, mas que todo mundo sabe que existem, né? Dentro do jornalismo, uma das regras é a questão de não publicar nenhuma informação a respeito de suicídio por medo de que isso vá incentivar outras pessoas a cometerem o mesmo ato, né? E aí, só que isso passa para daqui a pouco. Eu estou falando dentro da minha bolha, mas talvez passe para mim, mas eu acho que isso passa para a sociedade uma ideia de que é melhor não falar sobre o assunto, porque a gente pode estar incentivando. Isso é um mito, né? É uma ideia errada. Isso. É importante a gente falar sobre suicídio. É importante falar sobre suicídio, até pra gente entender o que a gente faz se isso acontecer, se a gente percebe que tem alguém ao nosso lado que tá precisando de ajuda, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente não precisa esconder essas questões, né? Mas na sociedade ainda é um estigma muito grande essa questão do suicídio. Então, a gente poder falar sobre isso, as pessoas poderem ouvirem o tema, né? Elas entendem também que sim, que existe o psicólogo, que existe o psiquiatra, que são os profissionais especializados para darem a ajuda para o paciente que ele está precisando naquele momento. Bom, essa é uma questão de saúde mental, basicamente falando. E a gente tem, ou pelo menos antigamente a gente tinha uma ideia muito forte de que, na sociedade, né, de que questões de saúde mental, elas eram frescura. Eu tô com depressão, eu tô estressado, vai carpir um lote, sabe? Mas é importante a gente tratar isso com seriedade, né? Não dá para diminuir o problema da pessoa que está passando sobre isso, né? Realmente, isso ainda, infelizmente, acontece, né? A gente escuta muitas vezes as pessoas falarem isso, né? Que essa dor é bobagem, né? Que a pessoa quer se mostrar. Então, isso realmente ainda acontece atualmente, mas a gente sabe que existem números alarmantes em relação ao suicídio. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta 700 mil casos de suicídio em todo o mundo ao ano. E nesses casos ainda existem aqueles casos que não são notificados, que a gente fala que eles são subnotificados. Então, contando com esses, praticamente passa de 1 milhão de casos de suicídio no mundo todo. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 14 mil casos por ano
e 38 pessoas cometem suicídio ao dia. Então é um número muito significativo, muito importante, que a gente precisa sim olhar para ele e entender o que a gente faz com isso, entender que existem esses profissionais capacitados que podem ofertar essa ajuda. Agora, é importante a gente dizer, a gente conversava fora do ar aqui, e tu dizia que 50% das pessoas que cometeram realmente um suicídio, isso, elas tiveram uma tentativa anterior. Isso. E isso é uma coisa que me chocou bastante, porque normalmente as pessoas dizem, isso tá ali, ó, viu? Tá ali, você tá fazendo só para chamar atenção, né? Não vai realmente, se quisesse fazer, fazia mesmo. Isso. Mas não, as pessoas, é um problema que, bom, está chamando atenção para um problema real. Isso, que existe, né? Que é importante para aquela pessoa. Existem 2 fatores de risco em relação ao suicídio que são os mais importantes, né? São os mais relevantes. Que é essa questão, então, da pessoa já ter tentado uma tentativa, né? A ingestão de medicamentos, né? Alguma coisa nesse sentido, ela já demonstrou em algum momento que não estava bem. Então isso mostra que a pessoa precisa de ajuda, e 50% das pessoas que cometem suicídio, que nem tu disse, já tentou antes, né? Então esse é um número muito importante e é um fator que a gente precisa olhar com muito cuidado. Também a questão da doença mental. Pessoas que cometeram suicídio, também existia uma questão de doença mental prévia, depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Então também apresentava esse histórico já de saúde mental. Então esses fatores são bem importantes. Mas existem outros fatores também que precisam ser levados em consideração. A questão da desesperança, a questão também social, como é que tá a rede de apoio daquele paciente, daquele indivíduo, né? Existe alguém ali para acolher ele, para auxiliar ele. Questões também de adolescentes, né? Os adolescentes às vezes estão convivendo com alguém que cometeu suicídio, para eles aquela pessoa é uma pessoa importante, então eles podem desenvolver isso. Muitas vezes os adolescentes têm as questões de drogas, uso de álcool, né, que também acaba influenciando. Pessoas idosas também a gente sabe que é um fator de risco importante, porque muitas vezes as pessoas idosas perdem o cônjuge, perdem alguém especial. E não consegue esperar. Fim de vida, assim, né, se percebe que tá sozinho, então acaba cometendo suicídio também. Isso é uma questão importante pra gente poder olhar. As questões também que envolvem o financeiro, o planejamento de vida, quando aquela pessoa não está bem estruturada, está um pouco perdida, né? Isso acaba também prejudicando e sendo um fator de risco importante em relação ao suicídio. Bom, essas pessoas que, enfim, demonstram a intenção de se matar, elas têm alguns sinais, né, envolvidos. Quais são esses principais sinais, assim? Tá, a gente vai observar muitas vezes até pela fala da pessoa, né? Quando que tem uma fala de desesperança, que aquela pessoa não quer mais viver, que às vezes as pessoas também podem até ficar muito tempo na cama, né? Então a pessoa vai mostrando que ela não tá legal. Muitas vezes a gente precisa olhar como que eu era antes, como é que eu tô agora, a gente, o outro, né, pra poder observar isso no outro também e poder entender, olha, não tá legal, essa pessoa não é dessa forma. Às vezes acontece alguma coisa ali bem traumática que pode levar a pessoa a falar, né, a ter esse tipo de fala. Então aí é importante a gente entender, opa, tá na hora de pedir ajuda, eu preciso de ajuda. A gente também tem, as estimativas falam que os homens, eles acabam sendo mais resistentes em buscar essa ajuda psicológica, psiquiátrica. Isso, acaba sendo uma estimativa, né, que os homens são mais resistentes, mas a contraponto, as mulheres acabam tentando mais né, ter essa ideação suicida. Então tem essa questão também de gênero que a gente precisa olhar, né? Que às vezes o homem, como tem aquele papel de provedor, né? De ser forte, de estar ali
no contexto de família, enfim, acaba não indo e falando, não, eu preciso de ajuda, né? Então a gente também tem essa questão do gênero que é importante. Agora, essas pessoas que estão precisando de ajuda, normalmente elas estão enclausuradas dentro da própria mente, né? Isso. E elas, às vezes, não notam que elas precisam de ajuda. E, bom, baseado no meu achismo, eu não tenho nenhuma estatística que me prove nada disso, mas eu acho que é mais fácil alguém que está perto, alguém que tá do lado ali, notar que essa pessoa precisa de ajuda do que eu mesmo notar, olha, eu acho que eu estou precisando de uma ajuda, vou procurar uma ajuda profissional. Como que essa pessoa que está do lado pode ajudar e até que ponto ela consegue ajudar sozinha e até que ponto ela precisa de ajuda de um profissional, indicar a ajuda de um profissional? Sim. Olha, Alexandre, normalmente a gente entende que a avaliação de um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, né, especializado nessas questões de saúde mental, vai ser importante. Porque a partir dessa avaliação inicial, o profissional vai entender quais são os riscos para aquele paciente. Existe um risco de suicídio? Ele precisa de uma medicação? O que a gente faz com isso, né? Então, normalmente o ideal é sim poder encaminhar aquele paciente para uma ajuda especializada num primeiro momento, para ter essa avaliação inicial. Mas a gente sabe que a gente também quer tentar ajudar, né? Então é importante poder conversar, poder acolher, né? Não falar que aquilo é uma bobagem, sempre poder escutar o que a pessoa tá sentindo. Então, mas o ideal, assim, é sempre buscar a ajuda de um profissional para ele fazer essa avaliação e a partir disso entender o que a gente faz com aquele paciente, se é uma medicação, às vezes é necessário uma internação psiquiátrica, né? Então, às vezes o risco ele é muito elevado e aí a gente perde esse tempo, né? Então é melhor de primeira já procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. É importante essa avaliação. Para ter essa avaliação. Isso. Legal. Agora, de novo, é uma questão de ordem de saúde mental, né? Como é que eu faço para prevenir isso? Como é que eu faço para manter a minha saúde mental? Tem forma, porque assim, obviamente, são os mais diversos motivos que fazem com que a pessoa tenha uma tendência suicida, né? Motivos que daqui a pouco, para mim, eu tenho um motivo X, vamos, por exemplo, olha, faleceu o meu cachorrinho. Tu segue a tua vida normal, faleceu o teu cachorrinho, amanhã tu pegou outro cachorrinho, a vida seguiu. Eu não consigo superar, então, para mim esse é o motivo, para ti não. Então é difícil para as pessoas medirem a dor do outro, né? Mas certeza. De que forma eu consigo tá em dia com a minha saúde mental? Ou que forma eu consigo incentivar a pessoa a manter a sua saúde mental? Para responder essa pergunta, eu vou também falar sobre os fatores de proteção, né? Perfeito. Então, os fatores de proteção que acabam auxiliando o paciente a não cometer o suicídio ou a não chegar num esgotamento emocional tão grande, que é a questão da autoestima elevada, a questão de ter um emprego, né? A questão da religiosidade também auxilia, né? Independente de qual for, mas o paciente ter uma crença religiosa vai auxiliar. Então, são todos fatores de proteção que vão auxiliar o paciente a conseguir lidar com esse sofrimento. Naquele momento que o cachorrinho faleceu, como é que eu lido com isso? Então, esses fatores de proteção, eles vão ser importantes. A rede de apoio é fundamental. Quem que tá do meu lado, quem que tá me apoiando. Eu tenho um acolhimento, eu tenho alguém que me fortalece, que me auxilia nessas questões. Então, isso é fundamental também. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma, com certeza, mas aí vai desses fatores de proteção, como é que eles estão em cada pessoa, para conseguir de uma forma mais positiva, assim, enfrentar esse momento que tá vivenciando. Legal. A ajuda de um psicólogo, enfim, fazer uma terapia, sabe? Não necessariamente quando eu tô sentindo que a minha saúde mental tá indo pra grota, né? É fazer uma terapia
recorrente. Isso. Tá tudo bem, mas, Com certeza. mas eu vou fazer uma terapiazinha. Às vezes isso também é um fator preventivo Isso. que te auxilia na questão Isso. da Que te saúde ajuda mental. a ter recursos, né, para enfrentar momentos adversos, para enfrentar questões que às vezes a gente não tá tão preparado assim, né? Então a terapia sim, ela vai auxiliar, ela vai entender às vezes questões que a gente não tá bem aqui dentro, mas precisam ser resolvidas, precisam ser faladas. Então é bem importante. É a questão, né, de estratégias que o paciente tem para enfrentar momentos difíceis. Imagino eu que de início o processo pro paciente é ter que remar contra, né? Isso. Tu tá tudo encaminhando pra acabar com a tua saúde mental e tu tem que remar de volta, Sim. né? É um processo de subida, não é fácil. Não é mas fácil. é Mas é possível com ajuda. necessário, né? Mas é necessário, é importante. Com ajuda é muito mais fácil. Isso. Muito bem. Tô bem satisfeito, não sei se tu tem algum recado final. Olha, eu acho importante também pontuar que existem os serviços de saúde mental, né, em todos os municípios. Quando que a gente perceber que um paciente está em risco, poder deslocar ele até uma emergência, até um hospital, buscar pelo SAMU, né, ambulância, essas questões, eles também nos auxiliam. Então, existem aí profissionais e a gente fica à disposição para poder auxiliar nesses momentos difíceis também. O Takine atende os pacientes do TACMED, né, e os conveniados. Para quem é paciente SUS, tem o CAPS, Isso. né, o Centro de Atenção Psicossocial, e também tem números de apoio, né, que a gente vai deixar para vocês o CVV, aqui. né? Isso, perfeito. CVV traduz para mim? É Centro de Valorização à Vida. Olha aí, maravilhoso. Esse já é novo para mim também. Isso. Olha. Existem, né, esses espaços, né, para poder falar sobre isso, com essa ajuda que é bem importante. Então é isso, a ajuda está aí, basta a gente buscar por ela e reiterando, né? Nenhum motivo é motivo suficiente para. Nenhum motivo é banal, né? E nenhum motivo é banal, e se a gente tiver com a saúde em dia, nenhum motivo é suficiente para a gente pensar em tirar a própria vida, porque o instinto de sobrevivência é o que move qualquer ser vivo. Gente, muito obrigado pela presença de todos nessa live. Gabi, muito obrigado pela tua presença e até uma próxima.